Oi, bom dia. Vou falar sobre 3 séries com temáticas, assuntos referentes a cada uma delas e argumentos possíveis para se escrever redações sobre temas associados a essas séries. A primeira é Brooklyn Nine-Nine, que mistura comédia e trama policial, né? E que fala sobre um grupo de policiais do Departamento de Polícia de Nova York. E a série fala sobre inúmeros problemas sociais, várias críticas, ora de forma mais leve, ora de forma mais pesada, mas unindo, né? Colocando no enredo, no modo de aparecerem as situações, o humor por vezes e vários temas delicados também. Um dos temas é o racismo, que mais de um personagem sofre, incluindo o capitão Raymond Holt, que sofre no ambiente de trabalho. Mostra a caminhada dele até chegar a capitão, sendo que nesta caminhada ele sofreu em situações o racismo. E além de ele ser negro, ele é homossexual. Então já há uma dupla abordagem relacionada a preconceito e discriminação. E também o sargento Terry Jeffords também sofre racismo. Também fala sobre abuso e assédio sexual. E uma inspiração, né, a maior inspiração para falar sobre isso foi o movimento Me Too, que várias mulheres se juntaram contra o abuso, né, contra o assédio em si. Então fala também da homofobia e da aceitação. É uma detetive, ela mantém segredo desde que ela estava no colégio na 7ª série e apenas na fase adulta ela assume a bissexualidade, sendo ignorada, né? Sendo que a mãe passa muito tempo afastada da filha quando descobre isso. Então ela não aceita ou não quer nem manter contato com a filha, né, por um bom tempo. Fala sobre machismo, o assédio contra Carrie e Amy, apesar de ser intensamente capacitada e bastante dedicada em seu profissionalismo, ela não é valorizada como tal. Ela não recebe a credibilidade merecida, né? E a própria série, essa série, ela é contrária à masculinidade tóxica, com personagens homens com várias vulnerabilidades e instabilidades, além de repletos de inseguranças, e isso tudo é mostrado. Então, se distancia de estereótipos de várias séries, né? Quanto a mostrar várias séries mostram, até por forma de crítica em si, mas mostra a questão, mostra personagens homens como principais ou importantes no enredo que têm em si a masculinidade tóxica. Já Brooklyn Nine-Nine, não. Então, algumas questões possíveis de argumento são, né? O racismo é causado pela visão estereotipada, embasada nos clichês comportamentais. Os clichês, eles oferecem falsa sensação de segurança pela aparição do comodismo e pelo não requerimento de reflexões quanto às próprias ações, manifestando a falta de autocrítica em si, tá? E, ao mesmo tempo, o assédio é pautado no pretexto de haver hierarquia, da existência da hierarquia, para tentar justificar atos demarcados no patriarcalismo ou
O assédio, né, ele não ocorre apenas de homem para mulher, apesar de ser predominante. Então, essa própria questão da hierarquia também se encaixa quando o assédio é promovido de um homem, de uma mulher para um homem, né, em um homem. O foco de quem se insere no grupo LGBTQIAPN+, não é a busca pela aceitação, é a busca pelo respeito, até, né, um desejo, né, de que pessoas compreendam mais contextos de grupos como esses, né? E com isso não é a aceitação que se quer, é a busca pela autoaceitação e o respeito do próximo. Muitas pessoas não se aceitam como são, né? Isso vale para vários pontos da personalidade, inclusive, também, né? Busca por representatividade, por reconhecimento, com um senso de pertencimento e sem desmerecimento de realidades de vida, a fim de não haver o apagamento de vivências. O desprezo ao próximo aumenta a segregação, intensifica a desesperança e minimiza a autoconfiança. E essas três características, elas fragilizam relacionamentos e colaboram para se categorizar um ou mais indivíduos de inimigos ou ameaças a serem aniquiladas. Especula-se ou assinala-se o perigo no próximo, quando ele pode estar em nós e não no próximo. Então, aparece nesse contexto o hábito de terceirizar a culpa, né? Para não se responsabilizar por alguém nem por alguma situação. Quanto à série The Good Doctor, ela fala sobre o Sean Murphy, que é um cirurgião que tem o espectro autista e com isso sofre preconceito. Há uma frase no artigo A Menina Quebrada, escrito pela jornalista e escritora Eliane Brum, que é a seguinte: gente cheia de medo, Catarina, que tem tanto pavor de quebrar, que quebram outros para manter a ilusão de que são indestrutíveis e podem controlar o curso da vida. Essa frase, ela parafraseada, pode se relacionar, né, a vários aspectos temáticos. E, por exemplo, muitas pessoas atacam para não mostrar suas próprias fragilidades, ofendem, né, são preconceituosas, discriminam, e ao mesmo tempo esse quesito do indestrutível se relaciona à sensação, à ilusão de superioridade, né? De que se é mais forte do que realmente se é, e que se quer mostrar isso, de que se é mais resistente do que se é, quando muitas vezes não ocorre isso. E ao mesmo tempo muitas pessoas querem ter o controle da própria vida, controle de ocasiões da própria vida e da vida de outras pessoas, ou seja, muitas pessoas buscam controlar o próximo também. Tá? Então, há várias questões relacionadas ao psicológico abalado de várias pessoas, né? Psicológico prejudicado por ansiedade, depressão, a própria insegurança, a própria baixa autoconfiança, deflagrados justamente de situações assim, de ataques, né? De opressões, muitas vezes que não são percebidas, ou, quando percebidas, são aceitas. Né? E as outras pessoas que reivindicam, que lutam contra a opressão em si. The Good Doctor também fala sobre questionamentos étnicos sociais, o que são muito importantes
que são muito importantes para compreender a própria identidade, né? Para se autocompreender e assim para melhor se comunicar com o próximo, já que há uma maior satisfação quanto a si próprio. Além disso, fala sobre tentativas de adequação social, extraindo o argumento disso, sentir-se parte do todo, respeitar diferenças, escutar o próximo e manter a autenticidade. Então, repare, um teste, né? Uma atividade, um exercício muito proveitosos é justamente se basear em alguma interdisciplinaridade, como séries, e delas extrair argumentos. Então, ao mesmo tempo que eu estou falando sobre assuntos e temas dessas séries, eu estou extraindo argumentos possíveis de se utilizar em uma redação argumentativa ou dissertativa-argumentativa. Então, a adequação tem a ver com sentir-se parte do todo, respeitar diferenças, escutar o próximo, manter a autenticidade. Esse tipo de enumerações também é muito importante, né? Fazer enumerações como essas, porque elas são argumentos referentes a aspectos mundanos em si e que abordam diretamente a questão da opinião de quem fala ou de quem escreve, no caso da prática da redação diretamente. A série The Good Doctor também fala sobre a síndrome de Savant. Nela, as habilidades intelectuais e a memória são acima da média. Porém, há uma compreensão insuficiente do que é ouvido, do que é descrito, do que é observado em si. Ao mesmo tempo, The Good Doctor também fala sobre adversidades da vida, o que torna necessário e importante haver a atualização da mentalidade, a entrega às mudanças e se internalizar que a felicidade não é uma linha de chegada, mas sim um caminho a se percorrer. Também há a questão de acreditar em si mesmo, né? Em si mesma, e isso está ligado a aspectos argumentativos como autoconhecimento, comprometimento consigo e com o próximo, apego. Muitas pessoas têm medo de se apegar ao próximo, né? Por medo de sofrer, então já antecipam uma dor, já antecipam uma situação, especulam na situação por não saber se ela ocorrerá mesmo e pautam parte da vida na falsa certeza, como se soubessem que é inevitável que ao se apegar haja sofrimento, ao se apegar, né, especialmente a alguém. E se pensar nas conquistas, muitas pessoas pensam mais nas sensações de derrota na vida, nos fracassos, do que nas conquistas em si. Tá? E há muitos confrontos entre um transtorno e os objetivos que alguém tenha na vida. Né? Então, deve-se procurar ter em mente que os objetivos, né, nem sempre são alcançados. Há objetivos que não são alcançados. Do contrário, quando isso não acontece, muitas pessoas ficam frustradas e podem descontar essa frustração no próximo. Então, os confrontos, essa é uma demonstração de como os confrontos internos eles podem se estender para o exterior do indivíduo, né? E com isso, confrontos como a agressividade, a hostilidade em si, os ataques, as ofensas, aparecem de forma mais intensa naquele contexto. Então, muitas pessoas ficam na defensiva, né?
inclusive pela generalização de que ninguém é confiável. Então, isso está ligado diretamente a questões como o apego. E dificuldade de comunicação e de socialização está ligado, por exemplo, a familiares não saberem como agir, né? Familiares não sabiam como agir quanto ao Sean Murphy, esse cirurgião com espectro autista, justamente pelo transtorno dele. Então, a isso pode se ligar aspectos como a desinformação, que por prejudicar muitas pessoas socialmente, é importante mostrar um aprofundamento argumentativo quando se aplica a desinformação num texto. Então, um dos caminhos é mostrar se no contexto escrito, na redação, a desinformação ela é proposital ou se ela é involuntária. Se ela for proposital, pode ser considerado mais agravante, né? Porque a pessoa tem ferramentas para entender contextos de realidades de vida de outras pessoas, mas escolhe não entender, ou por medo de sofrer, como na frase da Eliane Brum, que as pessoas têm tanto pavor, né, de se mostrarem frágeis, vulneráveis, que atacam. Então, a desinformação é uma forma de tentar parecer, enganar que se sabe mais do que realmente se sabe, já que isso tem a ver com a lei do menor esforço, por exemplo, em que várias pessoas querem despender uma energia mínima para fazer alguma atividade, sem precisar ter muitos questionamentos, reflexões a respeito, e o próprio fingimento de que se sabe, ele colabora para mostrar justamente esse comodismo. É mais prático fingir do que realmente ler mais, se instruir. Então, muitas pessoas, ou por causa do imediatismo, ou com pretexto, ou com algum outro pretexto em si, simplesmente se adentram por situações assim. E com isso, a série The Good Doctor também fala bastante sobre a importância dos incentivos, dos auxílios, né, das motivações em si, não só em relação a pessoas com algum transtorno diagnosticado. Então, é importante haver diálogo, é importante haver a cumplicidade positiva entre as pessoas, a união em si, o aperfeiçoamento psicológico, por saber que há com quem se contar na vida, a intimidade em si sendo aprimorada consigo e com o próximo, né? E com isso o fortalecimento dos elos sociais. E a série também fala sobre o reconhecimento das próprias fraquezas e limitações. E com isso pode-se interligar a isso a questão de a dupla expectativas e realizações. Quando as expectativas não se transformam em realizações, muitas pessoas ficam frustradas. E com isso, muitas pessoas se entregam a focar nas perdas da vida, nos fracassos em si, do que nos ganhos e nas conquistas. E a última série é a que aparece na minha camisa, La Casa de Papel, que fala sobre 8 ladrões, né, que fazem reféns na Casa da Moeda na Espanha, e o líder manipula a polícia para pôr em prática o plano deles, né, do grupo. Fala sobre a crise econômica, né, apresentando como efeito possível o aumento da criminalidade, a própria crise do euro, né, e com isso pode-se interligar que várias pessoas gastam de forma exagerada, se entregam ao consumismo, inclusive para se sentirem incluídas no ambiente. Então,
procurar pertencimento ou inclusão nem sempre tem efeito positivo, depende da pessoa. Então há uma necessidade de não se gastar mais do que se tem. Mas muitas pessoas se mantêm, não têm acesso à educação financeira, nem em colégios, nem em lares, e ao mesmo tempo, por causa disso, estabelecem uma insegurança econômica. E isso se relaciona a fragilidades, principalmente as que são inconfessáveis, tá? A busca por status em si, a corrupção, que, por prejudicar muitas pessoas, seria necessário justificar numa redação por que várias pessoas agem de forma corrupta. Então, naturalizam a infração como se fosse inevitável e, ao mesmo tempo, se sentem contaminados pelo comportamento de várias pessoas que agem assim, como se isso fosse pretexto para elas agirem assim também. E, assim, e dessa maneira, a corrupção se transforma em corriqueira. A questão da desigualdade social, que fala na Casa de Papel também, pessoas de menor renda na busca por justiça em um mundo imerso no capitalismo selvagem. Então pode-se falar da elitização, da indiferença, né? da questão de que da visão deturpada de que não há opção e que é inevitável entrar para o crime, o perigo de se generalizar situações, como estereotipar quem mora em comunidades ou em favelas e na periferia em si, a falta de oportunidades, pessoas de elite se sentirem da elite, várias pessoas da elite se sentirem ameaçadas, né, pela ocupação de cargos de pessoas de menor renda, por exemplo. A questão do maniqueísmo, quanto à separação entre bem e mal, né? A inversão de valores, a projeção de criminosos na sociedade, a fama a qualquer custo, a autoafirmação a arquitetar a crueldade, a violência, né? E ao mesmo tempo também fala sobre crianças em situação de vulnerabilidade e o nazifascismo, síndrome de Estocolmo, tortura, além de aludir à arte como a salvador da vida. Então é isso, pessoal. Abração e até o próximo vídeo.